Pronto. Pessoal, na última aula da gente, a gente viu aí um, um pouco do que a gente chama de fundamentos básicos de genética, tá? Então, a gente fez uma introdução ao assunto, né? A gente não começou direto por mendelismo, como alguns livros fazem. Geralmente você pega... Pronto, ontem mesmo eu estava dando uma aula para um nono ano e o livro praticamente ele só traz mendelismo, só traz primeira e segunda lei de Mendel e acabou, né? Eu acredito que não deve ser assim. Genética tem mais conteúdo do que apenas o que Mendel trouxe, né? Então a gente entendeu mais ou menos o que significa genética, estudar a origem das nossas características, os mecanismos da hereditariedade, para que a gente possa compreender um pouco de genética. É importante saber o que é ciclo celular, o que é material genético, DNA, transcrição, duplicação, mutação, recombinação gênica, sabe? Essa diferença aqui entre mutação e recombinação gênica é interessante, né? Mutação são aquelas variações que acontecem no nosso DNA ao longo da nossa vida, enquanto que recombinação gênica é aquele rearranjamento do material genético quando acontece a fecundação, certo? A partir do momento da fecundação, você tem a união dos núcleos polares das células gaméticas e você tem um novo DNA surgindo. E esse DNA ele tem um arranjamento próprio, né? Nós temos aqui recombinação gênica. Temos uma recombinação que acontece quando mistura-se o DNA, parte do DNA dos cromossomos na nossa meiose, que a gente chama esse mecanismo de crossing over, que acontece na meiose 1. Então, esses tipos de mecanismos eles são importantes para que a gente possa compreender a genética adequadamente também, tá? Aqui tem mostrando como é que está a estrutura do nosso material genético, a célula, o núcleo celular, o cromossomo, cromatina, o DNA, os genes, né? Os pares de bases, né? Os nucleotídeos aqui sendo formados pelas as bases nitrogenadas, ok? Então, todo esse esquema ele é importante para que a gente possa estudar genética, tá? A gente saber também sobre como nós somos formados, como as nossas características são geradas, e isso acontece graças às proteínas que nós sintetizamos, né? Essas proteínas são formadas no que a gente chama de transcrição e tradução, né? Para formar o RNA mensageiro e as proteínas a partir da conversa que existe entre DNA e RNA, ok? Essa estrutura, ela forma os aminoácidos, esse mecanismo, vamos dizer assim, esses mecanismos formam os aminoácidos e a partir dos aminoácidos a gente tem as proteínas sendo sintetizadas, ok? Cada gene, mais ou menos, está relacionado com a síntese de uma proteína para manifestar uma característica em nós. Isso é a base da genética. A gente vai ver que à medida que a gente vai compreendendo mais sobre genética, a gente vai vendo que não é exatamente dessa forma, tá? Vamos lá. A gente sabe que o nosso conjunto de genes, né, é o nosso genoma, né, ele é representado por uma série de genes que manifestam as nossas características. Esses genes que geram as nossas características são o que a gente chama de genótipo. E fenótipo é o conjunto das características que são geradas a partir desses genes e a partir das influências ambientais, tá? É o que a gente chama de fenótipo. O cariótipo vai ser o conjunto de cromossomos que a gente possui, tá? É de onde vem os nossos genes. Aqui está mostrando um pouco do dogma central da biologia, que é aquele mecanismo de duplicação, transcrição e tradução do nosso DNA. Eu não vou passar novamente, porque a gente já viu. Daí alguns termos que são importantes dentro da genética: genótipo, conjunto de genes; fenótipo, conjunto de características; haploidismo vai ser uma célula que possui cromossomos que não estão dispostos em pares, não estão em pares, ou seja, metade dos cromossomos, as células que possuem metade dos cromossomos possíveis. Diploidismo são as células que possuem os cromossomos em pares,
Genes é um pedaço do DNA responsável por manifestar uma característica. Genes alelos é o par de genes responsável por uma característica. Genes alelos homozigotos é quando esse par de genes alelos eles se correspondem e eles são iguais entre si, tá? São genes iguais que se correspondem manifestando uma característica. Genes alelos heterozigotos são quando eles são diferentes, mas mesmo diferentes eles manifestam uma característica, tá? Você pega o exemplo de um ratinho que ele é preto e branco e ele herda um gene da mãe, que é preto, e do pai, que é branco, e ele manifesta a característica preto e branco. Ou seja, o par de genes alelos é heterozigoto entre si. Tá? Genes dominantes são aqueles que manifestam características que dominam sobre outras, elas prevalecem sobre outras quando o indivíduo é heterozigoto. E genes recessivos são aqueles que possuem características, manifestam características que são dominadas sobre outras. Tá? Se você compreende bem esses termos, aí você está apto a entrar aqui no mendelismo. Aí vamos lá. O mendelismo vai ser o conjunto de postulados que Mendel nos trouxe, tá? Para que a gente pudesse entender melhor os mecanismos de hereditariedade, como as características são manifestadas e vão passando de geração para geração. Aí eu tenho duas leis principais aqui, lei da segregação dos fatores e lei da segregação independente dos fatores. Primeira e segunda lei. Mendel, um monge agostiniano, tá? Austríaco, trouxe aqui informações sobre hereditariedade, que é o que a gente conhece hoje como genética. Tá? Genética, gnós, significa origem. Mendel escolheu as ervilhas por conta de algumas características. Fácil cultivo, reprodução rápida, muitos descendentes, conseguia manipular a fecundação e as características são extremófilas. Tá? Não tinha característica intermediária. Ou a planta tinha flor branca ou roxa, ou a semente era lisa ou rugosa, ou a vagem era amarela ou verde. Ou seja, ou a característica era de um jeito ou de outro. Tá? Primeira lei de Mendel. O que é que ele observou? Ele pegou aqui dois indivíduos puros para suas características. Por exemplo, pegando a característica das ervilhas. Uma ervilha de semente verde e uma ervilha de semente amarela. Puros, homozigotos, tá? Sendo um homozigoto dominante e um recessivo. Quando ele cruza, ele vai ter 100% de indivíduos heterozigotos na primeira geração. O que acontece? Ele pegou esse indivíduo da geração F1 e realizou a autopolinização nele. Quando ele realizou a autopolinização no indivíduo heterozigoto, cruzando o heterozigoto com heterozigoto, né? Apesar deles serem ambos amarelos, houve uma proporção de 3 amarelos para 1 verde na geração F2. Sendo que um desses indivíduos, 1/4, era de indivíduo dominante, né? Homozigoto dominante, e 2/4 de indivíduos heterozigotos, né? Heterozigoto sempre é dominante. E 1/4 de homozigoto recessivo. O que é que isso representa? Representa que esse par de fatores recessivos, eles se separam aqui, ó. Eles se separam em F1, mas eles se juntam novamente em F2. A característica que era manifestada pela geração parental desaparece em F1 e reaparece em F2. Tá? Por isso que ele chamou de lei da segregação dos fatores. O fator desaparece em F1 e reaparece em F2. Se separam. Ok? Beleza. Então você tem a proporção de 3/1, a proporção fenotípica de 3/1. 3 indivíduos dominantes para 1 recessivo. Ok? Aí vamos lá. Isso daqui é a primeira lei de Mendel. O que é que a gente vai ter na segunda lei? Na segunda lei, Mendel fez o mesmo esquema. Ele pegou indivíduo que fosse puro e cruzou com outro indivíduo que fosse puro, sendo que esses indivíduos apresentavam características dominantes e recessivas, respectivamente. Tá? Indivíduo
Dominante, amarelo, liso. O indivíduo recessivo, verde, rugoso, né? Característica aqui, rugoso. Então, ele teve o quê aqui? Ele teve o seguinte, ó. A característica pura, quando ela era misturada aqui, puro com outro puro, né? Misturando aqui o dominante com o recessivo, eu vou ter 100% dos indivíduos que apresentam características dominantes na geração F1, tá? Mesma coisa que aconteceu aqui na primeira lei. Todo mundo na geração F1 é dominante, tá? Com a diferença que na segunda lei, Mendel está observando duas características ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, ele está observando a cor da semente e a textura da semente. São duas características. Característica dominante para todo mundo na geração F1. Ele pegou esse indivíduo da F1 e ele autopolinizou. Ele cruzou ele com ele mesmo, né? E ele teve a seguinte surpresa na geração F2. Ele obteve um percentual aqui diferente do que ele observou na geração F1. Enquanto que na geração F1 ele tinha uma proporção de 3:1, na geração F2 aconteceu um pouquinho diferente. Aqui, ó, eu tenho os gametas que podem ser gerados, né? Eu tenho aqui o indivíduo que era Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Sendo cruzado com o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, eu posso extrair esses gametas de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, sendo aqui os femininos e aqui os masculinos. Quando eu faço o cruzamento, eu tenho essa proporção. De modo que eu tenho, ó, indivíduo aqui que é amarelo liso, amarelo liso, amarelo liso, amarelo liso, amarelo liso, amarelo rugoso, amarelo liso, amarelo rugoso, amarelo liso, amarelo liso, verde liso, amarelo rugoso. Aliás, amarelo liso esse aqui, né? Dominante, dominante. Aqui é amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso, tá? Então, eu tenho uma proporção de quê? De 9 amarelos lisos para 3 amarelos rugosos, 3 verdes lisos e apenas um verde rugoso. Eu tenho uma proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Com isso, Mendel conseguiu ver que, independentemente das características que ele estava observando, aqui era questão da cor da semente e textura da semente, mas poderia ser conforme as características que ele observou. Posição da flor e cor da flor, textura da semente com a posição da flor, forma da vagem com a altura da planta, sabe? Independentemente das características que ele estava observando, sempre se mantinha o mesmo padrão de 9 para 3 para 3 para 1. Isso queria dizer que a segregação dos fatores acontece independente quando você observa as características. Uma característica não influencia na outra. Mendel entendeu dessa forma. Uma característica não influencia na outra. A característica da textura da semente não influencia na cor da semente, nem vice-versa, e nenhuma das outras características lá do Mendel. Tá? Isso não tem influência de uma característica na outra. Então, Mendel chamou de lei da segregação independente dos fatores. Os fatores se manifestam, os fatores manifestam as características de forma independente. Tá? Isso é a segunda lei. O que é que isso nos trouxe? Qual a consequência desse entendimento logo a seguir? Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui, hoje a gente utiliza aqui algumas figuras, algumas imagens para a gente poder entender melhor os sistemas de mecanismos hereditários. A gente viu isso na última aula, não vou trazer de novo aqui, tá? São os heredogramas, né? Heredo quer dizer hereditário, né? Aquilo que passa de uma geração para outra. Nós falamos também aqui a respeito de quantos genes, aliás, do número de gametas que podem ser gerados a partir de cada genótipo observado, né? Aí você observa
o número de genes que estão em heterozigose. Tá? Por exemplo, aqui tem um par que está em heterozigose, então você tem 2 elevado a 1, né? 2, porque é o par, né? Par de número de gametas, né? E você tem aqui o 1, que é elevado a 1. Então, aqui 2. Então, 1 aqui é porque só tem um par que tem heterozigose. 2 elevado a 1 dá 2. Aqui, eu tenho 2 pares em heterozigose, então 2 elevado a 2 dá 4. Aqui tem 1, 2, 3 pares em heterozigose, 2 elevado a 3, que dá 8. Aqui, esse aqui está errado. Ó. 2 elevado a 4. São 4 pares em heterozigose. Então, daria 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui está errado. Ok? Então, beleza. Enfim, a gente viu isso na última aula também. O que é que a gente vai entrar aqui? Onde é que a gente vai entrar? Vai entrar numa genética pós-Mendel. Essa genética, pessoal, é uma genética que ela não cumpre aquele mesmo padrão que estava sendo observado por Mendel na primeira e na segunda lei. Primeiro, deixa eu ver uma coisa aqui. Primeiro, vamos lá, uma primeira explicação. Primeira explicação é: existem diferentes padrões dentro do que a gente chama de dominância. Nós temos a dominância completa, que é o que Mendel observou aqui na primeira e na segunda lei, que é o quê? Quando o indivíduo apresenta heterozigose, ele manifesta a característica dominante. Isso é o que a gente chama de dominância completa. Tá? Digamos que essa planta aqui fosse uma planta alta. Essa planta é uma planta baixa. Esse indivíduo, na dominância completa, apresenta a característica planta alta. Ele apresenta a característica dominante. Outro tipo de dominância é a dominância incompleta ou ausência de dominância, que é o quê? Quando o indivíduo ele não manifesta a característica dominante completamente, é uma característica intermediária. Digamos que isso fosse um ratinho preto e aqui um ratinho branco. Tá? Esse ratinho ia nascer cinza, porque a dominância seria incompleta. Codominância é um terceiro tipo de manifestação de dominância, que é quando tanto a característica dominante quanto a característica recessiva se manifesta integralmente na geração de heterozigoto. Tá? Digamos que aqui fosse uma planta vermelha, de flor vermelha, e aqui uma planta de flor branca. Aqui, em heterozigose, seria uma planta que teria flor vermelha com branco, branco com vermelho, né? Pintinha branca, pintinha vermelha, enfim. Seria assim, manifestaria ao mesmo tempo a característica dominante e a característica recessiva. Ok? A gente chama isso de codominância. Então, Mendel não tinha observado isso ainda. Tá? Isso é um mecanismo de dominância que não está expresso na primeira e na segunda lei. Ok? Então, vamos lá. Diante disso, nós temos alguns mecanismos aqui que estão além do que Mendel postulou na primeira e na segunda lei. Primeiro tipo de mecanismo que a gente vai observar, pleiotropia. O que é pleiotropia? A pleiotropia é um tipo de mecanismo que o indivíduo ele manifesta duas ou mais características a partir de um único par de genes alelos. Ok? Um exemplo que a gente vai pegar é o exemplo da Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta. A mosquinha da fruta, ela é estudada exaustivamente dentro da genética porque ela possui muitas características que são assim bem particulares, tá? da espécie. Um desses mecanismos é a pleiotropia. O que é que acontece? Ela tem um par de genes que consegue controlar o tamanho das asas e o tamanho das patas ao mesmo tempo. Quer dizer que se a drosófila tiver as asas longas, as patas serão longas. Se ela tiver asa curta, as patas serão curtas também, porque é o mesmo par de genes que controla as duas características.
é um caso de pleiotropia. Ok? Um outro exemplo que a gente pode colocar é o exemplo da interação gênica. O que é a interação gênica? É quando eu tenho dois pares de genes ou mais controlando a mesma característica. Isso a gente observa no caso da manifestação de características que são complexas, né? O que a gente pode tratar aqui como exemplo é a nossa inteligência. A inteligência é uma característica complexa. Então, ela precisa de dois pares ou mais de genes para manifestar essa característica. O nosso tipo de olho, tá? Ele é manifestado por pelo menos 3 pares de genes. E assim por diante. Quando nós tivermos 2 ou mais pares manifestando a mesma característica, nós temos uma interação gênica. Existem tipos diferentes de interação gênica. Um deles é a herança quantitativa. O que é a herança quantitativa? Ela ocorre a partir da interação gênica, sendo que, na herança quantitativa, o fenótipo ele vai depender da quantidade de alelos dominantes que vão aparecer no genótipo. Como é que é isso? Nesse genótipo aqui, eu não tenho nenhum alelo dominante. Tudo é recessivo. Por exemplo, a pele, a nossa pele, a pele humana, a coloração da pele humana, ela é um tipo de herança quantitativa. Vamos pegar o exemplo. O genótipo sem nenhum alelo aditivo, sem nenhum alelo dominante, vai nascer o indivíduo branco. Se tiver pelo menos um alelo aditivo, um alelo dominante, o indivíduo vai nascer mulato claro. Se tiverem 2 alelos aditivos, o indivíduo nasce mulato médio. Se tiverem 3 alelos aditivos, o indivíduo nasce mulato escuro. E se tiverem 4 alelos aditivos, 4 alelos dominantes, o indivíduo nasce negro. Isso é um caso de herança quantitativa clássico, onde você tem a influência da quantidade de alelos dominantes na manifestação da característica. Tá? O que é que vai ser epistasia? Epistasia, ou interação epistática, é aquela que um par de genes alelos ele interfere na manifestação da característica de outro par. Como assim? Por exemplo, digamos que aqui é a cor da semente lá da ervilha e aqui é a textura da semente. Então, aqui, vamos dizer, seria a cor da semente amarela e aqui semente lisa. Só que, imagina que fosse um caso de epistasia, onde essa característica influencia nessa. De que modo? De modo que quando a semente fosse heterozigota, assim, para a cor, a característica da textura fosse recessiva. Tá entendendo? Digamos, quando a cor viesse em heterozigose, sempre o fenótipo da textura seria recessivo. Tá entendendo? Epistasia é isso, é quando um par de genes ele termina influenciando em determinadas condições em outro par. Ó, se a cor realmente influenciasse na textura, então a gente não teria um padrão, a gente não teria um padrão, a gente deixaria de ter o padrão de 9 para 3 para 3 para 1. O que a gente observou aqui, né, de 9 para 3 para 3 para 1, a gente não teria mais, tá? A gente chamaria isso de interação não epistática. Aliás, interação epistática, epistasia, né? Interação epistática, que é quando você vai ter um padrão diferente daquele da segunda lei, de 9 para 3 para 3 para 1. Mendel não conseguiu descrever isso ainda. Tá? Não tinha conseguido descrever isso na segunda lei. Então, a interação epistática é aquele que é diferente de 9 para 3 para 3 para 1. Por quê? Porque um par de fatores, como ele influencia no outro, fica difícil de você observar como é que vai ser a proporção fenotípica nas gerações seguintes. Tá?
porque ele não vai obedecer aquele padrão observado na segunda lei de Mendel. Epistasia é diferente de dominância. Não é que um par domina sobre outro. Dominância é quando, num par, um gene domina sobre outro. Um alelo domina sobre outro. Não é que um par domina sobre outro par. É um alelo dominando sobre outro. Isso aqui é dominância. Epistasia é quando um par domina sobre outro. Tá? Vamos lá. Daqui, a gente pode já encaminhar-se para o sistema ABO. O que é que a gente vai ter aqui no sistema ABO? No sistema ABO, a gente vai ter tipos de sangue que eles são gerados graças à presença ou ausência de determinado tipo de proteína, que a gente chama de imunoglobulinas. Tá? Devido ao nome imunoglobulina, né, você tem no genótipo o I presente, né? Sendo que cada I desse vai carregar aqui o seu tipo de imunoglobulina. Nós temos dois tipos. Temos a imunoglobulina A, a proteína A. Temos a imunoglobulina B. Temos um tipo de sangue que carrega a imunoglobulina A e a imunoglobulina B ao mesmo tempo. E temos um tipo de sangue que não carrega nenhuma imunoglobulina, que é o tipo de sangue 0 ou O. Tá? Seria mais correto chamar de 0, porque é justamente pelo fato dele não ter imunoglobulinas, que a gente chama de antígenos. Ok? Nesse caso aqui são antígenos. O fato é que o indivíduo que carrega o antígeno A, ele carrega também o anticorpo, uma imunoglobulina também, o anticorpo anti-B. Ele rejeita o sangue B. Se tiver uma mistura do sangue A com o sangue B, ele vai rejeitar o sangue B. Esse indivíduo ele pode sofrer um choque anafilático. O indivíduo que possui o antígeno B, ele rejeita o sangue A, então ele tem o anticorpo anti-A, a aglutinina anti-A. Tá? O aglutinogênio é o antígeno e a aglutinina é o anticorpo. É aquilo que combate o antígeno. Tá? Então, quem tem um antígeno B, ele produz o anti-A. O A não pode se misturar com o sangue B. Quem tem o antígeno A e o antígeno B ao mesmo tempo, ele não vai ter anticorpo, ele não vai ter aglutinina nenhum. Ok? Então, esse indivíduo, por exemplo, ele pode receber sangue de todo mundo, sem problema. Tá? Isso em relação ao sangue ser A ou B, né? Não estou falando sobre o RH, por enquanto. E quem tem um sangue do tipo O, que não tem antígenos, ele não pode receber de ninguém que não seja O. Ele só pode receber do sangue do tipo O. Tá? Mas ele pode doar para todo mundo. Né? O O é o doador universal, mas ele é um receptor que só recebe dele mesmo. Tá? Por quê? Porque ele tem o anti-A e o anti-B. Ele não pode receber de todos. Ele só pode receber dele mesmo. Então, vamos lá. Ó, quando eu venho para cá, para os fenótipos, né? Aí eu vou ter o A, ele pode ser homozigoto, né? E as isão A, ou se não, isão A, izinho, que é o heterozigoto, então pode ser homozigoto ou heterozigoto. Sempre dominante, tudo dominante aqui. O B, o sangue do tipo B, pode ser isão B, ou se não, isão B, izinho, né? Homozigoto ou heterozigoto. O AB, ele vai ser dominante também, mas ele vai ser um caso de codominância. Isão A, isão B, ele só pode ser assim, tá? Ele é um tipo de heterozigoto, na verdade, heterozigoto codominante, né? O A e o B são dominantes ao mesmo tempo. E o sangue recessivo é o sangue do tipo O, vai ser izinho, izinho, porque ele não tem nenhum tipo de imunoglobulinas, né? Não tem o aglutinogênio A nem o aglutinogênio B.
Quando você vai para o fator RH, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o genótipo Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, para produzir o sangue RH positivo, né? Aqui o homozigoto e o heterozigoto. E o homozigoto recessivo, né? Rzinho, Rzinho, vai ser o RH negativo. O RH é o mesmo esquema. Quem tem RH positivo, ele tem o aglutinogênio D, né? Que é o aglutinogênio do RH. É o aglutinogênio D. E quem tem o RH negativo é porque não tem esse aglutinogênio. Só que quem tem o RH positivo, ele produz, aliás, ele não produz nenhuma aglutinina. E quem tem o RH negativo, ele produz a aglutinina anti-RH. Ou seja, ele não pode receber sangue positivo. Tá? Ele só pode receber sangue negativo. Daí tá mostrando aqui, ó. Por isso que o O negativo ele é doador universal, mas ele só recebe de O negativo. Enquanto que o AB positivo, né? Ele é receptor universal, né? Ele recebe de todos, porque ele tem os antígenos A, antígeno B, enfim, ele recebe do AB, recebe do A, recebe do B, né? Porque ele não tem aglutinina, nem para o sistema ABO, nem para o sistema RH. Ele não tem aglutinina, porque ele é positivo. Então, ele não vai rejeitar ele não vai rejeitar o tipo de proteína que ele mesmo produz. Né? Esse que é o ponto. A outra coisa é a eritroblastose fetal, que é quando o pai é positivo, a mãe é negativo, né? E a criança ela vai ser heterozigoto, ela vai trazer o sangue negativo e positivo, né? O gene para negativo para positivo, sendo que entre os dois, o dominante é o positivo. Então, ela vai ser positivo, sangue positivo. Como ela vai ser positivo e a mãe é negativo, quem é sangue do tipo negativo, ele produz a aglutinina anti-RH. Então, a mãe passa a rejeitar o sangue do próprio bebê. Então, ela pode ter abortos espontâneos a partir desse problema dela. Tá? A gente chama esse problema de eritroblastose fetal. Tá? A gente conversou sobre isso no ano passado. Os genes letais, pessoal, para finalizar, e a herança ligada ao sexo está relacionado aqui. Os genes letais são os genes que são produzidos por determinados indivíduos, de modo que ele manifesta uma característica que faz com que o indivíduo não se desenvolva enquanto embrião e ele acaba morrendo, ele não se desenvolve, ele não nasce vivo, tá? Então, ó, por exemplo, digamos que eu tenho aqui ó, um indivíduo que é amarelo, outro indivíduo que é amarelo, e ele deveria produzir, né, os indivíduos são heterozigotos, deveriam produzir 3 indivíduos dominantes para um recessivo. Só que, quando o indivíduo vem homozigoto dominante, ele deixa de produzir um determinado tipo de proteína, vamos dizer assim, que impede que ele se desenvolva. Aí o indivíduo morre ainda no útero, ele não se desenvolve. Tá? Então, muda a proporção fenotípica aqui, muda a proporção entre os vivos, né? Eu vou ter 2 amarelos para um agute, ok? Isso é um tipo de gene letal. Quando ele vem em homozigose dominante, o indivíduo não se desenvolve, ele morre, tá? E a herança ligada ao sexo é quando a característica ela está associada a um cromossomo sexual, X ou Y, que é o caso aqui do daltonismo, por exemplo. Tá? A gente já vai concluir aqui, está mostrando que tem menos de 1 minuto de aula, mas seria esse exemplo. Já que o daltonismo ele está relacionado
ao cromossomo sexual, então a gente fala que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Por isso, já que ele está associado só ao cromossomo X, ele se manifesta muito mais em homens do que em mulheres, porque para se manifestar em mulheres, teria que ser duplo recessivo. Em homens, só precisa um ser recessivo, né? Que é o X aqui. O Y, já que ele não vem no Y, é só o homem